Olá, 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 meus alunos, e aí? Tudo bem com você? Como está essa quarentena? Conseguindo estudar? Então, tomara que sim, tomara que sim. E se não, perceba o porquê e tente resolver, sem aquela cobrança. Sabe aquela coisa assim, estude enquanto eles dormem? Gente, respeita você, sou totalmente contra isso. Cuida de você, não dos outros. Mas se tem alguma coisa te perturbando, e atrapalhando os seus estudos aqui dentro da tua cabeça, você não consegue estudar, ou até fora, né? Tenta resolver isso, tá? Aos poucos, assim, ver o que você pode fazer por você, porque você precisa estudar, né? Todos nós temos, apesar da quarentena, as nossas atividades, as atividades que a gente precisa dar conta, e tem dias que a coisa não vai. Eu tomei um suquinho de uva, tomando um suquinho de uva branco, e tá pegando aqui na minha garganta. Essa época que começa assim mais friozinho, a garganta professora, que não deveria, porque eu trabalho com ela, começa a pegar. Mas assim, a gente tem cobranças, né? Tem aquele ditado que diz que a gente é feito de carne e osso, mas o mundo exige. O mundo parece que às vezes pensa que a gente é feito de aço, né? Então a gente tem que cuidar muito bem da gente, tá? A pessoa mais importante na vida da gente é a gente mesmo. Então a gente tem assim que se abraçar, que se acolher, que ter a consciência tranquila que você está fazendo o melhor por você. Eu sempre falo que você pode mentir para mim, para qualquer pessoa, né? Não estudei porque não estava bem, ou não estudou porque estava com preguiça. Quando você faz essa pergunta para você, a tua consciência não mente para você. Você pode mentir para todo mundo, mas para você não. Então, se for preguiça, pega e vai. Pelo amor de Deus, vence isso. Quem manda na tua vida é você, não é preguiça, tá? Mas se não for, cuida de você primeiro. Até porque o estudo ele precisa de qualidade. Mas esse cuida de você não é colocar as coisas debaixo do tapete e daí no outro dia você não tá bem de novo e na outra semana você não tá bem e daí chega o dia da prova e daí? Esse cuidar de você é cuidar mesmo, é procurar ajuda se você precisa. Eu estou disponível para conversar com você se você precisar. Nos grupos tem meu WhatsApp, ok? Sobre a matéria de informática, sobre se você estiver ansioso, se você não estiver bem para estudar, sobre o planejamento de estudos. Eu tenho a minha orientação de estudos, né, que óbvio eu cobro por isso, é o meu trabalho, mas eu tenho aula gratuita também de como estudar, né? Posso passar dicas também. Então, olha só, cuida de você, que a qualidade no teu estudo vai render. Você entendeu o que eu falei? Não é para você não cuidar de você significa não estudar. Se não tá legal, procura ajuda em você, em alguma atividade ou com alguma pessoa, um amigo, um profissional, enfim, para te tirar dessa bad e para você vir com tudo pro teu estudo, tá bom? Que o teu futuro tá logo ali na frente, né? Esse futuro se chama prova. Tá logo ali na frente e eu sei que você vai conseguir. Gente, vamos falar de redes agora. Essa nossa aula é uma aula que dá um pouquinho de arrepio nas pessoas, né? É uma aula bem importante para você. Então, no nosso edital, a gente tem ali sobre rede local, tá? Internet, rede local, enfim. Então, a gente vai fazer um apanhado aqui nessa aula do que a gente tem de mais importante para a tua banca, que é a UFPR, ok? Bom, então aqui, começando aqui, a gente vai para os conceitos de redes. Então, qual é o conceito de rede? Gente, rede é compartilhamento, né? O objetivo da rede é compartilhamento. Então, uma rede, ela é formada por estruturas físicas e lógicas. Quando a gente fala de estrutura física, a gente está falando de cabos, de placas, né? E de switch, de roteador, né? Existe todo esse hardware, então, envolvido aí numa estrutura de rede. E quando a gente fala da parte lógica, a gente fala dos softwares, a gente fala dos protocolos, né? A gente
tem ali uma aula de estudo dos protocolos também, ok? E o grande objetivo de rede é compartilhamento, né? Por isso que, por exemplo, você pega o Facebook. O que você faz no Facebook? Você compartilha. E o que o Facebook é? Uma rede social. Rede social, que visa o compartilhamento. Quando você pega uma rede normal, vamos dizer assim, que aquilo é o objetivo do nosso estudo, né? E não uma rede social, mas só para você entender o conceito, você pega computadores ou dispositivos. Rede não quer dizer que são computadores interligados, tá? Pode ser qualquer dispositivo, pode ser impressora, pode ser scanner, né? Mas você pega então esses dispositivos interligados e eles vão trocar, né, serviços e informações. Então a gente tem muito esse conceito de cliente servidor. Eu já vou me adiantar um pouquinho aqui no estudo, mas aí depois a gente passa essa telinha. A gente tem um modelo chamado cliente servidor. Então, o que é esse modelo? Olha só. A gente tem, isso aqui é muito importante para você, é pré-requisito para você entender um monte de conceitos, tá? Então, presta bastante atenção aqui. Então, a gente tem um servidor, que é um computador, e a gente tem os clientes. Olha só, os clientes, que são outros computadores ou dispositivos, né, que estão conectados em rede com esse servidor. Então, o servidor, ele vai disponibilizar serviços, como que? Olha só, tem servidor de e-mail, por exemplo, o Gmail é um servidor de e-mail. Vamos supor que várias pessoas aqui têm um Gmail. Elas vão acessar os seus e-mails, então, nesse servidor. Eu tenho um servidor que hospeda páginas web, esse servidor, ele pode ter uma impressora. E todas essas pessoas aqui, os clientes, eles vão imprimir nessa impressora. Então, para que tudo isso aconteça, os clientes, os computadores clientes, eles requisitem serviços para o servidor e o servidor disponibiliza esses serviços, é preciso de rede, né? Então, vamos supor que esse caminho aqui que está aqui, olha só, ele seja a rede. Essa rede, gente, pode ser uma rede local e pode ser uma rede, por exemplo, a internet, tá? E na prova a gente tem a cobrança de internet e a gente tem a cobrança de rede local, ok? Então, esse conceito de cliente-servidor, ele é bem importante aí para o nosso estudo. Então, olha só, redes de computadores são estruturas físicas, os equipamentos, a parte de hardware, como eu falei, roteador, switch, placa de rede, cabo TP, cabo coaxial, tem, né, um monte de equipamento físico e estruturas lógicas, programas, os protocolos TCP, IP, HTTP, né, um monte de protocolo que a gente tem, que vai permitir que dois ou mais, né, computadores, e aqui computadores você pode trocar até por dispositivos, eles compartilham as informações entre si. Então, o que uma rede vai permitir? O acesso simultâneo a programas, a dados, compartilhamento de dispositivos periféricos, por exemplo. O que são os periféricos, né? Por exemplo, a impressora, um scanner compartilhado. É muito comum a gente ver o uso da impressora. Você não tem numa empresa uma impressora para cada computador. Nem em casa, né? Mas em casa muitas vezes as pessoas não têm rede. Mas você pode ter essa estrutura de rede na sua casa, inclusive. Facilitar o processo de realização de cópias de segurança, backup, agilizar a comunicação pessoal, né, o correio eletrônico, como eu falei para vocês, dei o exemplo ali, inclusive do Gmail, né? Então, a rede, 2 ou mais computadores, eu posso colocar dispositivos conectados por um meio físico. Por exemplo, um cabo coaxial, que era muito utilizado, hoje em dia é mais utilizado o UTP, mas a gente vai falar sobre isso. Então, o meio físico pode ser chamado de enlace de comunicação e os computadores podem ser chamados de nós, tá? De nós, isso mesmo. Os componentes de uma rede. Então, eu preciso aqui de uma rede, eu tenho o servidor, o cliente, que a gente já viu, né, o conceito deles. O recurso, o que é o recurso? Qualquer serviço utilizado pelo cliente, como uma impressora, um arquivo. Então, você tem lá, olha só, o servidor, o cliente, você está armazenando
um arquivo lá no Drive, no OneDrive, no Google Drive. Então, esse arquivo é o recurso. O recurso pode ser um e-mail, pode ser impressora, pode ser um arquivo. O protocolo são as regras de comunicação em rede. A gente vai estudar os protocolos, como, por exemplo, protocolo TCP, protocolo IP. Cabeamento, os cabos. Placa de rede, então que permite que os computadores troquem informações, né, se conectem e troquem essas informações, esses serviços, e todo o hardware de rede. Então, ele está falando na figura acima, mas é na próxima tela, tá? Então, na próxima tela a gente tem um exemplo aqui de toda essa estrutura de rede. Olha só, que eu acho bem legal, porque a gente tem questões de prova, que às vezes você tem uma imagem assim para você analisar, e quando o aluno vê essa imagem, ele já tem um monte de calafrios. Falou em rede, viu essa imagem, tem um monte de calafrios. E não, você tem que parar e analisar. Por isso que eu gosto de trazer para a aula esse tipo de imagem, e para você se familiarizar, para chegar na prova aquilo não te assustar de jeito nenhum. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, vamos começar aqui, que eu tenho o computador que é o servidor. Tá vendo aqui? Olha só. O servidor, ele está conectado a um hardware de rede que é o hub. Poderia ser o switch. A gente vai ver depois a diferença entre o hub e o switch. A gente vai estudar essa parte de hardware de rede, ok? Bom, eu tenho aqui os computadores cliente, olha só, que estão conectados ao hub. Então, quem está conectado ao hub? O servidor e os clientes. O que acontece aqui? O hub, esse cliente aqui, ele requisita um recurso do servidor, então essa requisição ela vem aqui para o hub e o hub requisita aqui no servidor. O servidor disponibiliza essa informação desse mesmo jeito, vai para o hub e o hub passa para o cliente, ok? Então, e a gente vai ver isso depois, a gente vai ver uma estrutura com switch, que é mais atual, mas lembrando, vou falar para você a diferença entre hub e entre switch, ok? Aqui, olha só, a gente tem um recurso como uma impressora, a gente tem um recurso, olha só, de HD, disco rígido, ou seja, se esse servidor fosse o servidor do Google Drive ou do OneDrive, eu como cliente estaria armazenando então arquivos aqui neste HD. E isso pode acontecer numa rede local, que eu creio que a questão que vai vir para vocês de prova vai falar sobre rede local, né? Então, quer dizer que esse computador cliente, ele quer um arquivo que está nesse computador ou que está aqui no servidor, que é mais comum, né? Então, ele vai buscar através dessa rede local esse arquivinho aqui no servidor. Ainda eu preciso dos cabos para conectar, né, todos esses dispositivos, e eu preciso da configuração dos protocolos também, certo? Então, aqui a ilustração, né, de uma pequena rede e com todos os itens que a gente viu ali no texto do slide anterior. E eu gosto de mostrar essa estrutura porque também você já vê ali tudo que compõe uma rede. Então, a gente começa, protocolo, hardware de rede, isso aqui, cabo. E você fala, meu Deus, eu gosto de conectar. Você tem que ver por parte o conceito, né, de cada item. Você tem que ligar tudo ali para ter um bom entendimento. Então, eu abro a aula mostrando vamos dizer assim, esse conceito generalizado assim, e eu fecho a aula mostrando também. Você vai ver que legal que é para o seu entendimento, né? Então aqui, olha só, a gente vai estudar agora a classificação das redes quanto à abrangência. Abrangência quer dizer o quê? Distância. Então, isso aqui, gente, é muito provável de cair em prova para vocês. Muito. Isso é muito importante. Então, uma rede pessoal, uma rede PAN pessoal. Os nós, veja que ele fala nós, né? Ou seja, os dispositivos estão muito próximos um do outro. Então, ontem eu estava cozinhando. Gosto muito de cozinhar, tá?
estava cozinhando, fazendo quibe vegano, que eu sou vegana, e estava com o meu fonezinho Bluetooth, né, conectado ali no meu smartphone ouvindo musiquinha. Então, o Bluetooth é o maior exemplo de rede PAN. Por quê? Porque os dispositivos estão muito próximos ali uns dos outros, certo? Depois a gente tem aqui a rede LAN, que também ficou, acho que eu tinha uma imagem aqui, e aí eu não olhei para o texto que foi lá embaixo, mas eu nem leio muito esse texto para você não. Espera aí, deixa eu arrumar aqui, mas é ruim não ficar aparecendo ali. Então, olha só, depois eu tenho a rede LAN, a rede local, né? Então, eu gosto sempre de colocar assim, olha só, pra gente entender isso. O texto nem... Depois você vai ler o texto, mas... Então, olha só, eu tenho aqui computadores dentro de um mesmo local, né? Pode ser dentro do mesmo curso, pode ser dentro de uma casa, de um escritório, de uma universidade, de uma instituição, tá? Então, o conceito de LAN é uma rede local, ou seja, todos esses computadores, eles estão no mesmo local. E geralmente eles são conectados por um cabo. Então, logo que surgiu uma rede LAN, ela nem tinha o nome de LAN, por quê? Porque era a única rede que existia, a internet veio depois. A primeira rede que existiu foi uma rede local. Esses computadores, eles eram conectados pelo cabo coaxial, que é aquele cabo, a gente vai ver uma imagem dele daqui a pouco, mas é aquele cabo da TV a cabo, da NET, né? Que você já viu com certeza esse cabo. Então, o que precisou-se para fazer essa rede? Precisou-se dos computadores, cada computador tem lá uma placa de rede, a gente já vai estudar também a placa de rede, e ligado a essa placa de rede um cabo, que na época era o coaxial, e que hoje em dia a gente usa o UTP, ou par trançado, tá? Lá com o conector RJ45, daqui a pouco a gente vai estudar, vai ver a imagem desse cabo, aquele azulzinho, geralmente ele é azulzinho, que a maior parte das pessoas já viram, ok? Então, a primeira rede, né, formada foi ali uma rede LAN, uma rede local. Mas aí o homem pensou, poxa, se eu posso ter uma rede local, né, dentro da instituição, por que eu não posso ter uma rede na cidade? Por que eu não posso ligar a minha empresa com a filial que está lá do outro lado da cidade ou, né, na região metropolitana? E foi aí que surgiu o conceito de MAN, que também tem a ver com a abrangência. Então, o que é o conceito de MAN? São redes, computadores conectados numa cidade ou região metropolitana. E claro que o homem pensou assim, o homem não para, ainda bem, porque daí a gente tem a evolução. Mas ele pensou assim, se eu posso ter computadores conectados numa cidade, região metropolitana, eu posso ter computadores conectados pelo mundão afora, né? E aí eu tenho o conceito de WAN, que são os computadores conectados pelo mundão afora. E você pensa que a cada conceito desses, né, uma rede WAN é uma rede internacional que a gente fala, né, rede mundial de computadores. E você acha que a cada conceito desse o homem inventou tudo do zero? Não, gente. Olha só, tudo começou com a LAN. Uma MAN são LANs conectadas numa região metropolitana. Então, a abrangência, a distância que envolve essa rede. E uma WAN são redes LANs conectadas pelo mundo. Então, eu tenho uma rede LAN numa universidade, eu tenho uma rede LAN numa instituição, eu tenho uma rede LAN na minha casa. E conectando todas essas redes LANs numa cidade, eu tenho uma rede MAN numa cidade, região metropolitana. E conectando todas as redes LANs locais do mundo, eu tenho uma rede WAN. Eu posso chamar a internet de rede WAN ou de conjunto de LANs, porque você percebeu que no fim, uma MAN ou uma WAN são conjunto de LANs conectados? Sim, e são conectados como? Através dos roteadores.
Então, o roteador, através do IP, a gente vai estudar, né, o que é o IP, mas é o endereçamento, né, dos computadores. Através do IP, o roteador sabe qual computador ele tem que entregar a informação e ele vai calcular a melhor rota para entregar essa informação. O roteador, presta atenção, o roteador é um hardware de rede que vai encaminhar os dados, a gente chama os dados de pacotes de informação, tá? Ele vai para o outro computador. Ele vai escolher a melhor rota para encaminhar esses pacotes de informação, ok? E presta atenção, o roteador é o hardware que interliga redes. Então, ele vai ligar uma rede LAN com outra rede LAN, com outra rede LAN e assim por diante. É isso que o roteador vai fazer. Então, aí na tua casa, né, você tem um roteador, esse roteador está junto com o modem. A gente já vai estudar o que o modem faz. Hoje em dia ele é num aparelho só. Existe 2 aparelhos, existe, mas hoje em dia ninguém usa não. Ok? Então aqui eu prefiro colocar essa telinha, rabiscar com você, mostrar esse conceito para você, do que ir telinha por telinha aqui, que poderia, né? Mas eu acho mais interessante ali. Depois você pode ler os conceitos aqui, ok? Aí, presta atenção. Eu tenho lá, então, a LAN, a MAN e a WAN. Eu falei que a LAN usa o cabo TP, né? Hoje em dia. A MAN vai usar aí fibra ótica. Né? Então, quando eu uso cabo, eu falo que eu tenho meios guiados de comunicação. Quando eu não uso cabo, eu tenho os meios não guiados de comunicação. Então, eu tenho aqui, olha só, WLAN, WMAN, WAN. Quando eu tenho um W na frente, esse W é de wireless. E o que significa wireless? Comunicação sem fio. É um meio não guiado. Então, pera lá, professor, como é que é isso? Ó, meios guiados de comunicação e não guiados. Meios guiados, eu preciso de cabo. Meios não guiados, não cabo. Eu preciso, né, a tecnologia wireless. Então, o wireless quer dizer que é uma comunicação sem fio. Presta atenção. Aqui eu tenho um mouse que é um hardware USB. Aqui eu tenho um mouse sem cabo. Ele é WUSB, ou seja, ele é wireless, comunicação sem fio. Então, quando eu pergunto para você assim, qual que é a diferença entre wireless e Wi-Fi? Ou, a internet é wireless ou Wi-Fi? E aí você fica pensando, meu Deus, não sei, deixa eu me livrar disso, respondo qualquer coisa e pronto. Gente, Wi-Fi é uma rede de curto alcance sem fio. Né? Então, ela é um tipo de wireless. Né? Bluetooth é um tipo de wireless. Rádio, infravermelho, tudo que eu, né, troco dados, compartilho dados sem fio é um tipo de wireless. Legal? Gostou dessa? Então, o FPR, inclusive, já cobrou, né? Isso que eu passei aqui para você. Muita gente só estuda lá LAN, MAN. Quando o FPR cobra LAN, MAN... Gente, deixa eu espreguiçar aqui. Tô gravando o dia inteiro aqui. Essa eu não esperava, né? Quando a UFPR cobra LAN, espreguiça você também, aproveita. Ai, gostoso. Agora, sério. Quando a UFPR cobra LAN, MAN, WAN, geral tá cobrando o conceito que eu passei para você de abrangência. Quando ela coloca o W na frente, em geral tá cobrando esse conceito, né, de wireless, do compartilhamento sem fio. E ela já cobrou isso, tá? Já cobrou isso, então fica bem atento nesses conceitos aqui, ok? Então, o Wi-Fi, como eu falei para você, é uma rede de curto alcance sem fio, tá? Tranquilinho aqui. Os meios de transmissão.
Então a gente já falou sobre os meios guiados e não guiados. Guiado quando eu tenho cabo, não guiado, não tenho cabo, né? Então aqui, olha só, aquele que disparado cai mais em prova é o par trançado, também chamado de UTP, para você não esquecer, UTP, Universidade Tuiuti do Paraná. Para não esquecer. Então perceba, né, esses fiozinhos aqui dentro, eles são trançados porque isso diminui a interferência, sabia? Diminui a interferência. Então, por isso que ele é trançado, certo? Então, esse cabinho aqui. Depois, a gente tem aqui ainda no par trançado, a gente tem algumas categorias. Isso é difícil cair em prova, tá? O cabo par trançado, TP sim, mas as categorias é mais difícil. Agora, outra coisa importante, eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre as categorias, tá? Mas outra coisa importantíssima é aqui o conector, ó, RJ45, esse conector aqui, tá vendo? Então, vai se perguntar qual é o conector que conecta no cabo TP, RJ45, muito tranquilo, né? E ali a gente tem as categorias. Então, as categorias é regra. Quanto maior a categoria do cabo, maior a velocidade para transportar os dados, né? Então, aqui eu mostro para vocês as categorias, a velocidade, mas digo para vocês, bem difícil disso aqui cair em prova, tá? Bem difícil. Mas pode cair, mas acho difícil. Aqui o cabo coaxial, que eu falei para você, que ele é utilizado TV a cabo, olha só, transportar sinais de televisão, ligar equipamentos de vídeo. E ele foi o primeiro cabo, então, utilizado aí para conexão de rede, mas ele também pode ser cobrado em prova. Hoje em dia ele não é, ele é utilizado quando eu tenho a rede via televisão, né? Mas se não, para interligar computadores ali, não é muito utilizado não. Bom, os principais conectores, então, nesse cabo, BNC e RCA, sendo que BNC é o que mais cai em prova. Acho difícil cair para vocês, mas tá aí. Fibra ótica, então, ela é mais veloz, né, do que os outros cabos, é bastante utilizada hoje em dia, então, a fibra ótica. E aqui, os padrões de rede. Então, a gente vai falar do padrão I3E 802, tá? Então, o que são esses padrões? São normas aí para as redes, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês nessa tabelinha os principais. Gente, isso aqui é mais difícil cair, eu vou passar mais rapidinho, pode cair de uma forma mais superficial. Eu acho importante que você tenha ideia que isso existe, do que se trata. E essa tabelinha aqui já, sabe, acho que se cair dentro daqui do mais simples ainda. Então, olha só, I3E 802.3, eu tenho aqui alguns subtipos, né, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet, que são subtipos e vão mudando aí conforme, então, a velocidade. Acho difícil cair 802.5 Token Ring, 802.8 fibra ótica, isso aqui só memoriza, né? E 3E802.8 a fibra ótica, pode. E 3E802.11, aí eu tenho do tipo A, B, G e N, né, que vai ter características aí individualizadas, que é a rede Wi-Fi, também isso aqui memoriza, né, rede wireless, rede Wi-Fi. Acho difícil cair para Bluetooth, WiMAX, WMAN, acho difícil cair desses aqui embaixo, mas que eu gostaria que você soubesse aqui os tipos e aqui, decorebinha, então aqui, decorebinha, tá? Então, esse I3E, né, ele criou uma série de padrões de protocolos, e o mais importante, então, foi essa série 802, né, que é esse conjunto de protocolos usado, então, no acesso à rede, né, então, que a gente viu aqui, olha só,
Os principais subtipos desse padrão 802, e eu mostrei para vocês ali 3 que eu gostaria que vocês soubessem para a prova de vocês, que eu acho os mais importantes, certo? Então, olha só, o I3E 802.3, vamos dar uma olhadinha na tabela ali de novo, que é esse primeiro aqui, que ele é importante. Então, o que que ele é? O Ethernet, já ouviu falar no Ethernet? Então, o nome dado é uma tecnologia de rede local. Tá vendo por que que é importante? Porque na tua prova, no teu edital, tá lá a rede local, gente, né? Então, o Ethernet I3E 802.3 é uma tecnologia, a Ethernet, na verdade, é essa tecnologia de rede local. Quando a gente pega aqui, olha só, 802.3, a gente tem aqui essas subdivisões ali, então, só para a gente ir acompanhando, ok? Ele está falando aqui do 802, então, ponto 3, certo? Então, essa tecnologia Ethernet 802.3, ela pode ser utilizada com topologia barramento, que utiliza o cabo coaxial. Então, eu tenho um cabo e os computadores conectados a esse cabo. Ou estrela, que eu tenho aqui um hub ou switch e os computadores conectados a esse hub ou switch. São topologias. Pode estar na sua prova topologia? Pode, mas não é muito a cara da UFPR, da banca cobrar, por isso que a gente não vai falar sobre isso. Então, nesse tipo de rede, cada computador ouve o tráfego na rede e se ele não ouvir ninguém conversando, vamos dizer assim, ele transmite a informação para o outro computador. Então, o Ethernet é uma tecnologia de interconexão para redes locais, rede LAN. Isso aqui que você tem que saber. Isso aqui que você tem que saber. Tá? É importante para a tua prova esse itemzinho aqui. O padrão wireless. Então, o padrão wireless define os padrões de transmissão e codificação para comunicação sem fio. A gente já viu que o wireless é comunicação sem fio. Então, eu tenho aqui os vários padrões, eu falei das letrinhas, né? E aqui a frequência e aqui a taxa, a velocidade de transmissão, ok? Vamos falar agora sobre hardware de rede, né? Então, vamos passar para este conteúdo agora. O que é a placa de rede? Placa adaptadora de rede NIC, né? Network Interface Card. Gente, a placa de rede, ela é o hardware, o componente mais importante para a tua rede. O que a placa de rede faz? Isso aqui, presta atenção, que a UFPR cobra, tá? Presta atenção nisso aqui que a UFPR cobra. Então, a placa de rede tem como objetivo enviar os dados através da rede e receber aqueles enviados. Ela é um periférico de entrada e saída. Não sei o que é periférico. Vê lá na aula de hardware, tá? Então, ela é um periférico de entrada e saída, por quê? Porque ela envia e recebe os dados, né, de rede. Então, a placa de rede, ela existe em todos os computadores que estão conectados na rede e ela, olha que importante isso que o FPR já cobrou algumas vezes, ela possui um endereço próprio. Esse endereço, gente, é chamado endereço MAC, tá? Então, vai perguntar, o que é o endereço MAC? Ele é um endereço assim, deixa eu ver aqui se eu coloquei a fotinho da placa de rede, coloquei aqui, olha só. Plaquinha de rede aí para vocês. Então, presta atenção. Esse endereço é um endereço único. É como um chassi de carro. É um endereço único da placa de rede. Esse endereço ele está armazenado, gravado numa memória ROM. E ele é um endereço único que não pode ser alterado. Mas eu conheço determinado carinha de TI, meio criminosinho, que altera. Tá. Você sabe que essas coisas acontecem, mas para nossa prova, gente, é um endereço único e não pode ser alterado e acabou, ok?
Então, e ele é formado ali por 48 bits, né? Pode cair em prova também, olha só, esse endereço tem 48 bits. O que eu tenho que saber desse endereço MAC? Ele é endereço, gente, isso é muito importante, físico da tua placa de rede, porque existe o endereço lógico, que é o IP. Passou um mosquitinho aqui. Essa aula tá cheia de animações, né? Sabe por quê? Porque eu tenho umas frutinhas aqui do lado e aí tem aqueles bichinhos que ficam nas frutinhas. Gente, se alguém souber como que... Ó, passou de novo. Se alguém souber como que acaba com esses bichinhos, pelo amor de Deus, me fala. Que eu gosto de deixar uma frutinha aqui à mão, porque senão se eu for pra geladeira, eu vou pegar uma coisa assim meio engordativa, né? Bom, então, olha só, esse endereço MAC, ele está gravado numa memória ROM, é único e não se pode alterar. Fechou? Isso você tem que saber. E ele é um endereço físico, porque o endereço lógico é o IP. Outro dia foi o FPR que perguntou qual é o endereço físico da tua rede. Muita gente colocou lá IP, tinha IP. IP é lógico, tá? O MAC é o endereço físico, ok? Então não esquece disso, bem importante, aqui é a placa de rede. Aqui o hub, então, ele é usado para conectar os equipamentos de uma rede LAN, uma rede local. Então, aqui eu tenho o hub e eu tenho os computadores conectados aqui nas portinhas do hub, certo? Eu vou mostrar para você já a diferença do hub e do switch. Aqui o switch, também chamado de comutador. Então, o que acontece? Dá uma olhadinha aqui. Olha, o switch é um aparelho semelhante ao hub, mas tem uma grande diferença. Tanto o switch quanto o hub, ele vai conectar os equipamentos de uma rede LAN, certo? Qual que é a diferença entre os dois? É bem importante, gente. Isso vai bastante, então, para a tua prova. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Eu tenho aqui, por as portinhas, e eu tenho aqui computadores que estão conectados a esse hub. Gente, o hub, tadinho, ele é burro. Por quê? Se esse computador aqui, ele quer enviar um dado para esse computador aqui, o hub, ele envia para todo mundo. Esse que recebe também. E o que isso causa, professora? Olha, insegurança. Imagine os dados, todos os computadores recebem. Insegurança. Que mais que isso pode causar? Pode causar sobrecarregamento dos dados na rede, né? Tem dados que não precisavam estar trafegando e estão trafegando, ok? A colisão, né, de dados, enfim. Então, esse é o hub, tadinho, ele não é, ele é burrinho. E aí, a gente tem o switch. Switch, olha só, ele é inteligente. Gostaram do meu inteligente? Por quê? Gente, se esse computador aqui quer enviar um dado para esse computador aqui, somente esse computador vai receber. Então, veja, os computadores eles ficam conectados ali ao switch ou ao hub, né? E eu já vou mostrar para você uma estrutura bem legal, juntando todos os componentes aqui, explicando para você como que tudo aí funciona. Mas uma coisa bem importante que você tem que saber é que o hub e o switch, eles interligam os dispositivos, os computadores, dentro de uma rede local. E o roteador, ele interliga redes. Então, vamos supor aqui, eu tenho uma rede aqui e eu tenho uma rede lá na filial da empresa. Nossa, tentei escrever filial. Então, aqui eu tenho a empresa em Curitiba e eu tenho a filial lá, onde? Fala aí um lugar. São José dos Pinhais, onde mora minha mãe. Aqui dentro da rede eu vou conectar os dispositivos com o switch ou com o hub.
Mas para eu conectar essas redes aqui, a conexão se dá através do roteador. Então, isso que eu falei, roteador conecta redes, tá? E o switch, o hub, conecta os dispositivos ali numa rede local, dentro da rede, ok? Não esquece disso que é bem importante. Seguindo, então, aqui o roteador, que a gente já vem falando desde antes. Então, ele é responsável pela interligação de redes LANs, né? Como eu já falei, acabei de falar isso para você. Falei anteriormente que a função dele é a decisão sobre qual caminho, né, ele vai enviar. Então, sempre o roteador, ele nunca envia por uma rota única os dados. Ele envia sempre por diversas rotas esses dados. Então, não esquece disso, que isso é importante para a tua prova. Tá? O roteador sempre, esses dados eles são divididos no que a gente chama de pacotes de informação, e o roteador encaminha esses pacotes de informação por várias rotas, nunca é rota única, não esquece disso, que isso é importante, tá? Que mais que a gente tem? Aqui, ó, o roteador, bonitinho, a gente já falou sobre ele. Aqui o roteador, né, o switch, enfim. O modem, o que é o modem? Também é um dispositivo de hardware físico. O que ele faz? Ele vai receber dados de um provedor de serviço de internet. Através do quê? De um meio de conexão como cabos, fios ou fibra ótica. A internet que eu tenho aqui em casa, ela é fibra ótica. Então, o modem é quem recebe a internet lá do meu provedor, né? Sem o modem eu não consigo receber a internet lá do meu provedor, né? Então, ele é um hardware importante aí. O modem, né? A palavra modem significa, então, modulador, demodulador, tá? Modulador, demodulador. Ele recebe os sinais analógicos, os pacotes de dados, e ele transforma em digital e vice-versa. Por quê? Porque, por exemplo, a telefonia, ela entende o sinal analógico, o computador o digital. Então, ele tem que, como, né, ali a gente recebe a internet ali no sinal analógico, para o computador entender, tem que transformar em sinal digital. Acho que isso não cai na tua prova, não. Mas para você saber que o modem é quem recebe ali os dados do provedor de internet, ok? Através ali de cabos, fibra ótica, né? Certo? Aqui então o modem. E geralmente, hoje em dia, o modem e o roteador, eles estão num único hardware, tá? Não esquece disso também. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Um desenho bem bonitinho para vocês. Acho muito bonitinho esse aqui. Por quê? Porque agora a gente vai usar todos esses hardwares que a gente estava vendo agora. Como é que eu ligo eles, né? Como? Então, o que eu tenho aqui? Um computador. Eu tenho aqui a placa de rede, ó, a saidinha aqui da placa de rede. Eu ampliei aqui a placa de rede, por quê? Porque essa parte toda aqui está dentro do teu computador. O que você conecta aqui na placa de rede? Você conecta o conector RJ45, que é a extremidade, é o conector ali do cabo UTP. Então, aqui a gente tem os cabinhos UTP, olha só, até coloquei em azulzinho para ficar parecidinho com essa imagem aqui. Aqui eu tenho o modem e roteador, que eles são um aparelhozinho só. Então, como que eu conecto essa rede? Olha só, eu tenho um switch, por que eu tenho um switch? Porque eu tenho outro computador, vamos dizer que eu tenha outro computador aqui. Eu vou conectar esse computador aqui numa portinha do meu switch também, assim eu consigo que ele também tenha internet, né? E até configurar aqui uma rede, tem uma rede local aqui, só vai faltar a configuração lógica desses computadores, mas a configuração física é essa. Eu tenho um switch, ele está conectado no meu roteador, que também é modem, e aí eu conecto com o cabo UTP, né, o conector RJ45, eu conecto aqui a placa de rede, olha só, nas portas do switch, né, de todos os computadores que estiverem
nessa rede. Tranquilo, né? Aqui tem um textinho para você, ó. O cabo do modem conecta no switch, qualquer porta, e o switch distribui a internet ali para os computadores da tua rede, tá? Ele busca a internet, recebe a internet ali do modem. A placa de rede pega esse sinal, interpreta e envia para o sistema operacional. Então, você vai conectar o cabo UTP no switch e placa de rede do computador. Tá? A placa de rede pega as informações do tráfego de internet, envia para o switch e distribui a internet pelas portas LAN. Meio repetitivo, mas é para entender aí mesmo o que acontece. Legal, né? Acho que depois que a gente estuda todos esses hardwares, é interessante olhar essa estrutura aqui, que você pode identificar aí na tua casa também, né? E que é bem importante para a tua prova. O prompt do comando. Então aqui, quando você digita lá no teu sistema operacional, a gente estudou isso lá no Windows. Então, mas se você esqueceu, faz o seguinte, digita lá. Vou colocar aqui, olha só. Vou colocar o Windows R, o atalho. Teclinha do Windows R. Aqui vai aparecer essa telinha, tá digitado aqui CMD. Tá? Vou dar Enter, já tá CMD ali, ele abre o que? O prompt do comando. Aí, se eu digitar aqui, ó, ipconfig, né? O que eu tenho aqui? Exatamente o que está no teu material, você pode fazer isso aí na tua casa. O que o ipconfig faz? Isso pode cair na tua prova, o que é o ipconfig, tá? Então, ele é um programa do sistema operacional Windows capaz de dar informações sobre o IP de rede local. Então, eu tenho aqui o IPv4, eu tenho a máscara de subrede, essas coisas eu creio que não vai cair na tua prova. São mais específicas. Mas o ipconfig pode cair. E lá no Linux, ele se chama ifconfig, esse comandinho, tá? Certo? Aqui, gente, pra gente fechar, como que eu vou configurar a rede no Windows 10? No Linux, a gente vai ver na aula de Linux, tá? Mas aqui do Windows 10 a gente não viu na aula, porque eu queria passar os conceitos de rede também. Então, complemento aqui. Então, você vai, olha só, lá no teu painel de controle, clique em rede internet, conexões de rede, tem aqui a rede Ethernet. Você vai em propriedades, vai abrir essa telinha aqui, que ele está falando de uma rede local. Provavelmente na tua prova ele vai cobrar essa rede cabeada Ethernet, ok? E aqui você vai clicar no protocolo IP versão 4 e em propriedades, né? Quando você clica ali, tem essa telinha para você preencher, que eu acho que a partir daí a banca não vai cobrar, ok? E aqui, ele já vem automaticamente clicado aqui, obter o endereço IP automaticamente. O que é isso? Ele vai usar o protocolo DHCP. O que é o protocolo DHCP? É o protocolo que vai atribuir um IP dinâmico para a tua conexão. Se você clicar aqui, que é o ideal, você vai colocar um IP fixo. Tá? Então, você vai escolher entre IP fixo e IP dinâmico. Se na tua prova perguntar o que é o DHCP, é o protocolo responsável por atribuir um IP dinâmico para a tua conexão ali na tua rede, certo? Então, aqui você vai colocar o endereço IP, a máscara de subrede já vai ser preenchida automaticamente, enfim, você vai colocar todas as informações necessárias aqui, mas que eu não creio que isso vá para a tua prova, por isso que a gente não vai especificar isso aqui para você. Como que eu vou compartilhar uma pasta no Windows? Isso é importante. Então, lá na barra de tarefas, eu posso clicar com o botão direito do mouse ou abrir configurações e clique em abrir configurações de rede internet. Posso fazer isso também pelo painel de controle, por configurações. Importante é eu chegar, né? Se for lá no configurações, eu vou lá em rede, deixa eu colocar aqui para vocês. Venho aqui então, menu iniciar, ó, o botãozinho aqui de configurações, viu ali que eu cliquei? Configurações, vai abrir aqui, eu tenho rede internet aqui, olha só. Viu ali? Vai chegar nessa mesma telinha, certo?
Então, ou o botão direito na barra de tarefas, ou ali pelo configurações, ou no painel de controle, também vocês têm lá rede. E ali você vai, você tem aqui então um acesso à internet, olha só. E você vai em opções, aqui você tem o acesso de Ethernet também, né? Mas você não precisa vir aqui. Logo em início ali você tem aqui opções de compartilhamento. Deixa eu colocar lá de novo, ao vivo, vamos dizer assim. Configurações, eu fechei ali, agora vai abrir de novo. Configurações, rede internet. E eu posso, aqui eu tenho as configurações de Ethernet, que eu queria mostrar para você, mas aqui em status mesmo, eu venho em opções de compartilhamento, olha só, que é esse item aqui. Aí ele vai abrir, aqui eu vou ativar tudo, deixa todas essas opções aqui ativadas, tá? Então é o que está no teu material aqui. Eu tenho a opção aqui Ethernet, tá? Mas aqui, para eu compartilhar as pastas no Windows, eu vou vir aqui em status mesmo e opções de compartilhamento, ok? Senão vai ficar confuso ali para vocês. Eu não clico ali em Ethernet, então. Aqui vai abrir essa telinha, então, onde eu vou ativar todos esses itenzinhos aqui, para eu compartilhar a pasta no Windows. Depois eu vou lá na pastinha, clico com o botão direito ou o atalho que eu tenho que saber, que é o Alt Enter. E vai abrir aqui propriedades da pasta, venho na guia compartilhamento, clico em compartilhamento avançado. Vai abrir essa telinha aqui, vou clicar aqui para compartilhar a pasta e vou configurar as permissões. O que eu permito que façam com a minha pasta? Vai abrir essa telinha aqui e eu vou ver o que eu vou permitir aqui para todo mundo fazer. Posso clicar aqui em adicionar e escolher os usuários dessa rede, né? Aqui no caso estão todos, ok? Eu não creio que a banca chegue aqui e aqui. Eu creio que ela chegue aqui. Mas estou passando um pouco a mais para você, ok? Aqui, olha só, na mesma telinha de propriedades eu tenho a aba segurança. Também aqui vou editar as permissões. Clico aqui e vai abrir a telinha lá também parecida com essa telinha aqui anterior, para eu editar então essas permissões. Aqui também a banca pode chegar. E aqui, olha só, o íconezinho das pastinhas que estão configuradas com compartilhamento em rede. Certo? Então, isso aqui também é importante você saber como que é esse íconezinho aí no Windows 10. Compartilhar impressora. Então, compartilhar impressora. Deixa eu vir aqui em configurações. Então, eu vou ali em dispositivos. E aqui impressoras e scanners. Olha só, então eu tenho aqui uma impressora e eu vou clicar aqui em gerenciar e propriedades da impressora para eu poder compartilhar. Aí vou clicar então aqui na abinha de compartilhamento para compartilhar essa impressora, ok? Aí clico em aplicar, certo? Então, creio que a banca pode chegar até esse itemzinho aqui, mais que isso, ou talvez essa telinha, né? Mais que isso não, certo? Bom, então terminamos aqui a nossa aula de redes, e a gente ainda vai estudar a parte dos protocolos, né? Que tem a ver com redes, ok? Então aproveita bastante essa aula, que ela é muito importante aí para a tua prova, para a tua nomeação. Grande beijo, desculpa os mosquitinhos, e até a próxima aula.